Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o presbítero Sideval, sou membro das Assembleias de Deus em Ribeira do Pombal, na Bahia, que tem como pastor-presidente o pastor José Demétrio Paim. Atuo também na Escola Bíblica Dominical como professor da classe de senhoras, juntamente com a professora Deniese. E nós estamos aqui nessa noite, amado, para dar sequência às lições da Escola Bíblica Dominical. Nós já estamos na 11ª lição, que tem como título O Juízo Final. Nós estamos numa série de lições que falam do final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. E na sequência, a semana passada nós estudamos acerca do milênio. E para a gente entender o juízo final, a gente precisa retroceder um pouco e falar acerca do milênio. Amados, a semana passada nós vimos que o milênio é um período de 1000 anos, onde Jesus Cristo irá reinar na terra, com justiça e paz. Aliás, por mais que todos os governantes se esforcem para fazer o melhor pelo Brasil ou até pelo mundo, eles nunca conseguirão ter um governo de paz e de justiça. Por quê? Porque uma das maiores causas da injustiça e da falta de paz é justamente a violência. E a violência jamais poderá ser contida, a não ser no reinado de Jesus Cristo, nos 1000 anos aqui na terra. Por quê? Porque nesse período, a Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos. Então, se Satanás está preso, como ele é o promotor da violência, então, com certeza, haverá paz na terra. E principalmente porque é o Senhor Jesus Cristo que está reinando, e a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. O profeta Isaías diz que um dos títulos atribuídos a Jesus é o príncipe da paz. Então, por mais que os governantes se esforcem, que vai acabar com a violência, que vai melhorar a saúde, etc., eles nunca conseguirão, porque o diabo ainda está solto e ele é o promotor da injustiça, ele é o promotor da violência. Então, só no reinado de Jesus Cristo que nós alcançaremos isso. Então, amados, após o milênio, nós sabemos que acontecerá aquela batalha chamada Gog e Magog, onde o Senhor Jesus Cristo irá colocar Satanás no lago de fogo, prenderá o dragão mais uma vez e lançará no lago de fogo, e aí sim será estabelecido o juízo final, que é a lição de hoje. Bom, para começar, nós temos aqui o nosso textuário, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava centrado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse 20:11. A verdade prática diz assim: todos os ímpios terão de prestar contas dos seus atos perante o Supremo Juiz. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em João 3, 18 e 19, e Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11 até o versículo de número 15. Essa leitura os irmãos poderão fazer aí nas suas casas, para a gente ganhar tempo aqui na ministração da aula. Amados, a primeira pergunta que se faz é: o que é o juízo final? Mas antes disso, nós vamos atentar aqui para o primeiro ponto da lição, o primeiro tópico, que vai falar dos eventos que antecedem ao juízo final. Antes de acontecer o juízo final, tem alguns eventos que irão anteceder. Por exemplo, o primeiro ponto da lição, a última revolta de Satanás. O que é isso? Após o período de 1000 anos, Satanás, que estava preso, agora será solto, e acontecerá, como já falei anteriormente, mais uma tentativa de Satanás tentar os que habitaram o milênio, ou seja, os que foram governados por Cristo no milênio. Mas, irmão Sideval, será que tem alguém que, mesmo tendo passado por um período de 1000 anos, governado por Jesus Cristo,
num reino de 100% de paz, 100% de justiça, 100% de amor e etc. Será que tem alguém que ainda vai ceder às tentações de Satanás? Infelizmente, irmãos, terá. Infelizmente, vai ter pessoas que ainda vai se render à tentação de Satanás. E outra pergunta também pode surgir. Irmãos Deval, por que Deus permitirá que Satanás seja solto mais uma vez? Por que não destrói logo Satanás e vai permitir que Satanás seja solto para mais uma vez tentar os que habitam na terra? Porque, irmãos, nós sabemos que no período do milênio, muitos nasceram. Muitas crianças nasceram, cresceram, e o que Deus quer na realidade é provar essas pessoas. Essas pessoas precisam passar por uma espécie de provação, porque todos nós passamos provação nessa vida. Quantas vezes nós fomos tentados por Satanás? Então seria injusto que as pessoas que nascessem no milênio não passassem por esse tipo de provação, porque no milênio Satanás estava preso. Então essas pessoas estavam apenas desfrutando do reinado de Jesus Cristo. Essas pessoas que nasceram no milênio não tiveram uma oportunidade de conhecer, digamos assim, a tentação de Satanás. Elas não foram tentadas pelo diabo. Então, para essas pessoas serem provadas, Deus permitirá que Satanás venha tentar essas pessoas, esses habitantes do milênio, que nasceram no milênio, para ver qual é a reação dessas pessoas. E infelizmente, como eu já falei, muitos vão ceder a essa tentação. E aí que vai acontecer a guerra chamada Gog e Magog, onde Jesus vencerá Satanás e com o sopro da sua boca destruirá os ímpios, aqueles que seguiram a Satanás, que cederam à tentação, e logo após ele lançará o diabo no lago de fogo. O segundo ponto ainda do primeiro tópico vai falar da prisão eterna de Satanás. Ou seja, depois que Satanás tentar os que habitam na terra, ele será mais uma vez preso e será lançado no lago de fogo para sempre, onde sofrerá eternamente no inferno, no chamado inferno, com o falso profeta que já está lá, e a besta que também foi lançada lá logo após a segunda vinda de Cristo. Amém? Então, amados, o segundo tópico da lição vai falar do juízo final. E a pergunta aqui é: o que é e quando se dará? O que é o juízo final? O juízo final, amados, não é para o justo, não é para os salvos. O juízo final, ele acontecerá logo após o milênio. Assim que terminar o milênio, que Satanás for lançado no lago de fogo, será estabelecido o juízo final, ou o chamado juízo do grande trono branco. Então o autor diz aqui, será o juízo de Deus sobre os ímpios e suas impiedades em todos os tempos e lugares. Então, amados, esse juízo é o juízo de Deus contra os ímpios, sobre os ímpios, de todas as épocas, desde Adão até o final do milênio. Então, é um juízo que será exercido sobre os ímpios, certo? Para quê? Para efeito de condenação. Nós não passaremos por esse juízo. Aqui diz assim também, o juízo final do trono branco ocorrerá logo após a segunda prisão de Satanás, nos eventos finais após o milênio, depois de este ter enganado mais uma vez as nações. Agora, quem será o juiz? O juiz, irmãos, com certeza será Deus. Só que Deus, ele otorgou ao seu Filho Jesus Cristo a possibilidade de exercer esse juízo. Se você ler lá depois, eu não vou ler para não tomar muito tempo, João, livro de João, Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 22, você vai ver, vai confirmar, vai ratificar quem será esse juiz. Amém? Então, amados, no terceiro ponto aqui da lição, do segundo tópico, vem outra pergunta: quem terá de prestar contas ao justo juiz? Aí o autor diz aqui, o Elinaldo Renovato, pastor Renovato, diz:
Vejamos todos que serão julgados. Primeiro, serão julgados todos os que desde Caim amam e praticam a iniquidade. Então, o primeiro grupo de pessoas que serão julgados nesse juízo. Desde Caim, todos aqueles que praticam a iniquidade. Por que não desde Adão ou desde Eva? Por que desde Caim? Porque foi a partir de Caim que surgiu o primeiro pecado, digamos assim, onde não houve arrependimento, tá? Caim provavelmente não se arrependeu do seu pecado. A Bíblia não relata que Caim se arrependeu do seu pecado. Então é por isso que a Bíblia fala que desde Caim, os que amam e praticam a iniquidade, estes, se não se arrependerem de seus pecados, vão enfrentar o juízo divino. Segundo grupo, também serão julgados todos os que estiverem vivos naquela ocasião. Terceiro grupo, todos os salvos que tiverem morrido durante o milênio. Irmãos, Deval, como assim todos os salvos que tiverem morrido diante do milênio, se salvo, não passará por esse juízo? Irmãos, isso não significa que eles serão julgados. Significa que eles hão de comparecer perante o tribunal. Por quê? Porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, ou para o bem ou para o mal. Então, irmãos, se todos têm que comparecer, aqueles que morreram no milênio, eles também hão de comparecer perante esse tribunal, ou aqueles que ficaram vivos no milênio, hão de comparecer perante o tribunal de Cristo, mas não para serem condenados, simplesmente para comparecer, mas com a ressalva de que estarão salvos. O quarto grupo, os anjos caídos, que se rebelaram contra Deus, também terão de comparecer ao julgamento para receber seu castigo. Os anjos caídos, irmãos, sabem que é a terça parte, ou melhor, um terço dos anjos que caíram junto com Satanás, que foram expulsos do céu juntamente com Satanás, os rebeldes, né? Os anjos que se rebelaram assim que Satanás se rebelou contra Deus. Também vão prestar conta a Deus todos os falsos profetas, falsos obreiros, pseudo-pastores, que afastaram as pessoas e as impediram de conhecer o Filho de Deus. Ali estarão também todos os governantes, magistrados, juízes, políticos, que aprovaram leis contra os princípios divinos, leis que perverteram o direito dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Vivos ou mortos, estes não escaparão do tribunal de Cristo. Amados, nós sabemos que todos os ímpios que morreram desde Adão até o final do milênio hão de ressuscitar para comparecer a este tribunal, para receber a sua recompensa, ou seja, para serem condenados por Deus, porque esse tribunal será um tribunal de condenação. Ninguém escapará aos olhos de Deus. O terceiro ponto da lição, ele vai falar das bases do juízo final. Antes de prosseguir aqui, amados, eu gostaria de dizer que num juízo, se a gente, ao olharmos para um tribunal terrestre aqui na Terra, a gente percebe que existem alguns elementos que fazem parte do tribunal. Sem esses elementos, o tribunal de júri não poderá existir. Quais são os elementos? Primeiro, os réus. Quem são os réus? Todo ser humano. Porque a Bíblia diz que todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, 2 Coríntios 5,10, você pode ler depois. Segundo elemento do juízo, será o próprio juiz. Quem é esse juiz? É Deus, que otorgou ao seu Filho Jesus Cristo a capacidade de julgar, a competência de julgar. Está escrito em João 5,22. Terceiro elemento é o advogado. Só que no tribunal do grande trono branco, ou seja, no juízo final, não haverá advogado. Por quê? Porque Jesus Cristo será o próprio juiz. Jesus foi nosso advogado enquanto
nós estávamos no tempo da graça, enquanto havia oportunidade do homem se salvar. No julgamento do grande trono branco, não haverá possibilidade de ninguém mais se salvar, porque esse julgamento é apenas para a condenação. Então não haverá advogado, porque Jesus será o juiz. Existirá também o acusador. Quem é o acusador? O próprio Satanás. Só que Satanás também não estará presente, porque ele já terá sido lançado no lago de fogo. Existe também a norma do juízo. O que é a norma do juízo? A norma do juízo é a lei pelo qual será julgado. E qual é essa lei? A palavra de Deus, a Bíblia, será a norma do juízo. Existe também um processo, né? Todo julgamento tem o processo daquele réu. Nesse processo, o que vai acontecer? Esse réu será julgado por todos os atos praticados naquele processo. E que processo é esse? A Bíblia vai dizer em Apocalipse 20:12, são os livros que serão abertos, ou seja, nesses livros estarão registrados todas as minhas obras, todos os meus atos, tudo aquilo que eu pratiquei durante toda a minha vida. Meus amados, nós vamos para o terceiro tópico da lição, e nós vamos falar agora das bases do juízo final. Primeiro ponto vai falar dos livros que serão abertos. No dia do juízo final serão abertos vários livros. Mas que livros são estes? Esses livros são uma representação do julgamento divino. Segundo a palavra de Deus, neles foram registradas todas as ações, boas e más, praticadas por todos os seres humanos desde o início do mundo até o dia do julgamento. Está escrito em Apocalipse 20:11. O julgamento de Deus terá como base os registros divinos que estão contidos ali. Ninguém poderá dizer que foi julgado de maneira injusta, pois tudo estará registrado com precisão. É importante ressaltar que não seremos salvos pelas nossas obras, pois a salvação é unicamente pela fé, pela graça divina, mas as nossas ações evidenciam a nossa conversão. Meus amados, o que está querendo dizer aqui é o seguinte: esses livros que serão abertos é o chamado processo no tribunal de júri hoje, né? Quando um réu vai a julgamento, automaticamente o juiz recebe um processo. E é através desse processo, é por esse processo que ele vai fazer o julgamento. Porque ali naquele processo estará registrado todos os atos praticados por aquele réu. Então, no nosso caso, né, que somos salvos, que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós também passaremos por esse tipo de julgamento. Mas que julgamento? O julgamento no tribunal de Cristo. Aquele julgamento que será após o arrebatamento da igreja, onde nós passaremos por esse julgamento não para sermos condenados, ainda que lá constem alguns atos, algumas práticas que não agradaram a Deus, né, que fugiram às normas bíblicas, né, que foi de encontro à palavra de Deus. Quando esses atos estiverem registrados, vai estar lá também escrito que já fomos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, para cada obra má que tiver lá, nossa, vai estar registrado embaixo que nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Haverá justificação. Então, amados, o nosso julgamento é para efeito de coroação por todas as obras que nós realizamos aqui na terra. Porque as obras más, Jesus já nos perdoou. Quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da vida, e no decorrer da nossa história, quando nos arrependemos de qualquer pecado que cometemos. Agora, esse processo que será apresentado no juízo final acerca dos ímpios, esse sim será um julgamento para a condenação. Por quê? Porque eles serão julgados pelas suas obras más que realizaram. Por quê? Porque eles não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O fato de eles terem rejeitado o Senhor Jesus Cristo e a salvação que Ele propõe já será motivo para serem condenados.
além das obras más que eles praticaram. E no nosso caso, não. No caso do justo, no caso dos salvos, nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e por conta disso, os nossos pecados já estão perdoados. Então, as obras que estarão registradas ali serão para efeito de coroação, de premiação, de galardão. Amados, aqui também, ainda fazendo parte das bases do juízo final, nós temos a sentença. Qual é a sentença para o juízo final? A palavra de Deus afirma que todos os que não forem achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e vão experimentar a segunda morte. E eles estarão eternamente separados de Deus. Quão terrível juízo há para aqueles que não receberem pela fé a salvação. Então, amados, a sentença é clara. A sentença será a segunda morte, que é a chamada morte eterna, não mais a morte física, mas a morte da alma. A alma morrerá, o espírito morrerá. É a morte eterna. E, infelizmente, serão lançados no lago de fogo que está preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse 22 tem a relação de todos aqueles que ficarão de fora do reino de Deus. E um dos critérios para estar de fora do reino de Deus é o seu nome não estar escrito no livro da vida. Então, irmãos, cabe a nós, a partir do estudo de uma lição como essa, cabe a nós que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos o Senhor Jesus Cristo, conhecemos o seu grande amor por nós, cabe a nós vigiarmos cada dia mais, nos prepararmos cada dia mais, para que não passemos por esse grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo final, para que não venhamos a comparecer perante esse tribunal, perante esse grande trono branco, porque os que comparecerem serão para a condenação. Então, que Deus nos guarde, que Deus nos livre, que o Senhor Jesus Cristo possa nos capacitar a cada dia, que nós possamos estar cada vez mais vigilantes para vencermos todas as batalhas contra a carne, contra o mundo, contra Satanás, para que o nosso nome esteja no livro da vida, para que não tenhamos que passar por esse juízo condenatório. Amém, meus amados? Que Deus abençoe, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês e fiquem aguardando a próxima lição, que será uma maravilha. Essa lição foi um pouco pesada, mas é pesada para aqueles que não têm a convicção da salvação. É pesada para o ímpio, para aquele que não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas para nós que conhecemos o caminho, para nós que já estamos no caminho, cabe a nós vigiarmos para mantermos a nossa salvação. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.